sou a Andréia Pereira, uma das sócias da OA Investimentos, responsável pela parte de comunicação e marketing. E o pessoal já está acostumado com as lives da OA, toda quarta-feira a gente vem com um assunto interessante, com algum palestrante falando ou alguma novidade, ou falando sobre o mercado. E hoje a gente recebe uma grande novidade, né? O Stefano Fergoli, sócio e diretor de distribuição da Hashdex, que é uma asset especializada em criptoativos. Então, hoje a gente vai falar desse assunto que povoa a mente dos clientes, né? E a gente vai falar com uma pessoa que realmente entende do assunto. Está comigo aqui o Henrique Bosquat, nosso head de produtos. Vou passar a palavra para ele fazer uma breve introdução e a gente começar a conversar com o Stefano. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, em especial aqui ao Stefano, e um dos sócios aqui da Hashdex. A gente vai ter um bate-papo, acho eu, bem produtivo e objetivo nos próximos 60 minutos. E eu pediria, por favor, Stefano, você contar um pouquinho da Hashdex, histórico dos principais sócios e os números que vocês já atingiram na vida da empresa. Depois a gente vai entrar no nosso bate-papo mais direcionado. Muito. Então, André, Henrique, é um prazer voltar, né, a participar desse bate-papo com vocês. Então, a Hashdex, né, ela é uma fintech gestora, né, com a missão de dar acesso a uma classe de ativos ainda nascente, né, com extremo potencial, mas que carece ainda de estrutura, né, se a gente comparar com o mercado financeiro tradicional, mas que segue crescendo aí com um vigor aí surpreendente, né? A gente até relembrando o nosso último bate-papo, né, que foi em setembro. O valor de mercado do Bitcoin era 180 bi, hoje ele já está a 700 bi. E a Hashdex, ela começa muito da visão, né, de um grande amigo e padrinho de casamento, que é o Marcelo Sampaio, que ele foi a primeira pessoa a me falar, né, do Bitcoin, e eu confesso que, como muita gente talvez ouviu falar do Bitcoin a primeira vez, causa aquele desconforto de entender de onde vem isso, qual é a regulação, qual que é o lastro e tal. Acabei fazendo, né, o meu primeiro investimento com ele em 2013. Na época eu ainda tinha salário, né, e nem imaginava que a gente ia montar uma gestora. E veio um bull market, né, bastante acelerado em 2017, 2018, né, que trouxe o preço do Bitcoin ali de 100, 200 dólares para 20 mil, né, 19.680 para ser mais exato. A gente acabou tendo a sorte de se posicionar um pouco antes e pelo fato, né, do mercado mudar de patamar, né, em 2017, 2018, a gente teve que tomar uma decisão, né, de coloca no bolso e vamos ver o que dá para fazer, ou de repente amadurece para criar uma estrutura para simplificar o acesso. Por sorte, né, a gente tomou a decisão de fazer o número 2, né, que foi fundar a Hashdex, né, então os principais sócios, né, então não gosto de falar de mim, então vou falar do Marcelo, né, que além de nosso sócio fundador é o número 1, o CEO, ele tem uma carreira super bacana em tecnologia e identificou o Bitcoin ali em perto de 2011, 2012. Né, um outro sócio muito relevante que a gente tem é o Bruno Caratori, que trabalhou na Gávea por muito tempo, foi para Stanford fazer o MBA, e eu acabo tocando aqui a parte de distribuição, né, tem a nobre missão de evangelizar o mercado, né. Então, como que a gente se posiciona hoje, né? A gente é a maior gestora da América Latina, né, em função do êxito que a gente está tendo nas plataformas, né, e também por humildemente posicionar isso aqui da maneira que a gente entende que é a madura, né. A gente, se a gente juntar as nossas estratégias, a gente passou de R$1 bilhão, né. Isso para cripto é muita coisa, né, até porque a gente busca uma alocação de uma parcela pequena do investidor com uma visão de longo prazo, né. Então, imagina que, ou pelo menos deveria ser, né, 5% no máximo do patrimônio de cada investidor. Então, e a gente impactou a vida de muita gente, né? A gente está com
33.186 cotistas. Então, e a gente está muito feliz, né, com o sucesso não só da companhia, né, mas principalmente o amadurecimento da classe de ativo, né? Então, acho que isso aqui é uma boa introdução. Com certeza. Então, já que você terminou aí falando do amadurecimento dessa classe de ativo, vamos começar falando sobre o universo dos criptoativos, né? Você podia dar uma visão para a gente da amplitude da tecnologia do blockchain? Qual o nível de disrupção, de aplicabilidade, como isso vai impactar o nosso dia a dia, e por que os bancos globais já estão estudando esse tema e buscando ganho de competitividade e posicionamento para as próximas décadas em relação a essa tecnologia? Ótima pergunta, Andréia. E assim, eu acho que é legal a maneira como ela foi estruturada, que você está falando do impacto da tecnologia, né? E o impacto da tecnologia, o impacto de qualquer inovação, ele pode ser estimado, ele não pode ser previsto, né? Então, vamos então voltar um pouquinho no tempo, né, para pontuar onde tudo começou, né? Então, outubro de 2008, tá? Vem a mercado, né, um PDF elegante, um paper assinado por Satoshi Nakamoto. E aí daí já começa a grande parte do folclore, né, desse protocolo, que ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto. Apesar de eu ter olho puxado, eu não sou o Satoshi Nakamoto, não sei quem ele é, tá? Mas foi ele que criou, né, o protocolo, a estrutura básica, a estrutura gênese, né, que iniciou uma revolução, né? Até fazendo alguma analogia com tecnologia, pegando o gancho da pergunta, o Jeff Bezos, né, ele sabia que ele estava criando o comércio eletrônico, né? Ele não sabia o quanto isso ia valer e o quanto de dinheiro ele ia ganhar, talvez, mas ele estava mirando para isso, né? Eu arrisco dizer que o Satoshi Nakamoto ele não tinha ideia, né? Assim, quem sou eu para falar alguma coisa do cara, né? Eu tenho mais admiração aqui, mas ele criou realmente um protocolo, uma linguagem computacional para permitir transferências, né, no mundo digital, que acabou tomando uma amplitude muito grande, né? Ele revolucionou a maneira como você registra qualquer coisa no mundo digital, tá? Então, o Bitcoin ele começa, tá, permitindo que qualquer participante, né, qualquer entidade, né, qualquer pessoa, né, do mundo possa participar, né, de uma rede que permite trocas instantâneas entre qualquer participante, e essas trocas elas têm segurança, transparência, sem a necessidade de uma autoridade central, né? E aí, falando um pouco do impacto, no momento que você consegue ordenar a contribuição de qualquer participante de maneira transparente, você reorganiza, talvez, a maneira como a sociedade pode encarar valor e o registro das coisas, tá? Então, né, me deu uma pergunta boa para eu, talvez, elevar o extremo aqui, porque imagina que toda a forma que a gente tem hoje de conceber registro, ela é centralizada, né? Então, existe um país que emite o seu passaporte, existe um cartório que emite a propriedade, né, de um imóvel, ou existe um saldo bancário que parte, né, de alguma instituição financeira. Tudo isso pode ser impactado, né? E o ponto aqui é que ele não é apocalíptico, né, como muita gente posiciona, né? O e-mail ele não matou a carta. A carta existe, mas o e-mail permite que a carta escale, né? Então, o MP3 ele não matou o vinil, né? Mas ele exato, ele até glamorizou o vinil. É legal você ter vinil em casa, né? Eu tenho até hoje uns discos do Vicente Celestino, do meu avô, que vai valer dinheiro. Eu posso até tokenizar, talvez, esse vinil em algum momento, né? Então, eu acho que
a forma de conceber isso aqui é uma inovação, como vocês falaram super bem, tá? Não é tentar comparar com moeda ou qualquer outro cenário apocalíptico de um contra o outro. A gente está falando de uma inovação, e uma inovação ela traz crescimento, tá? Pegando o gancho agora, então, dos bancos centrais, né, para não me estender muito na pergunta, recentemente a gente viu um posicionamento do regulador dos Estados Unidos permitindo que a tecnologia de blockchain seja usada na infraestrutura dos bancos, tá? Então, isso não impacta diretamente o Banco Central, mas assim, imagine que muita gente compara, o Bitcoin com a Visa ou com alguma outra coisa, e na verdade essa humildemente não é a melhor comparação, porque a Visa ela é só uma maneira de você liquidar do vendedor, né, daquele que te oferece uma mercadoria e ele troca, né, pelo seu valor financeiro. O Bitcoin ele é mais como se fosse o STR, o Sistema de Transferência de Reservas do Banco Central, porque ele é uma camada de liquidação completa, né? E no momento que você vê bancos usando essa tecnologia, reforça que isso vai impactar. Por fim, a gente tem acompanhado de perto, né, as CBDCs, né, que são as Central Bank Digital Currencies, que são moedas emitidas por Banco Central, né, que muita gente acredita que isso mata o Bitcoin, né, e vai acabar com a tecnologia, quando na verdade são coisas diferentes, né? Então, no final, uma moeda central uma moeda digital de um banco central, ela só muda a forma. Ela só muda a forma como qualquer membro da sociedade vai interagir com a moeda do seu país. E imagino eu até que desmistifique. Então, isso é positivo também para que a tecnologia amadureça, sem dúvida. Perfeito. Boa. Ainda vamos trabalhar ainda na contextualização. Como nasceram as primeiras cripto? Não sei se o Bitcoin é a primeira. Uhum. E como que se interconecta o blockchain, que é uma coisa, não necessariamente sinônimo das criptos. Sim. E como os bitcoins, depois de criados, se expandem? Conta um pouquinho para a gente da parte do minerador e qual o fundamento de ter um número restrito de moedas virtuais e suas regras de remuneração decrescente para os mineradores. Desvenda esse mistério aqui para a gente. Legal. Não, já está entrando numa das, talvez, características mais elegantes do protocolo do Bitcoin. Então, sim, o Bitcoin foi o primeiro, né? Ele começa em outubro de 2008, tá? Com o paper do Satoshi Nakamoto, e em 3 de janeiro de 2009, a gente tem o primeiro registro, né? O primeiro registro de um bloco, né? Que acabou criando uma corrente de blocos, e é daí que vem o nome blockchain. Tá? Bom, como que a gente define isso aqui? Tá? Então, o protocolo do Bitcoin nada mais é que uma rede. Tá? Então, o que é uma rede? Uma rede é um conjunto de participantes que aceita um mesmo conjunto de regras, um protocolo ou uma linguagem. Tá? Então, nesse momento aqui, estamos em rede, se meu Zoom está falando a verdade para mim, estamos com 71 pessoas, uau, bastante gente, tá? 71 pessoas em rede. Por quê? Porque o nosso computador biológico, também conhecido como cérebro, ele aceita um protocolo, que é um conjunto de regras, chamado português do Brasil, tá? Se o meu cérebro não aceitasse verbo intransitivo, proparoxítone acentuada, né, ou qualquer desafio da língua portuguesa, eu não ia conseguir transferir uma mensagem do meu cérebro para o cérebro de vocês. Eu podia fazer, né, fazer algum malabarismo aqui, mas eu transferir uma mensagem é mandatório que na outra ponta existe um protocolo, né, que aceite. Tá? Então, isso é uma rede. Tá? Isso é uma linguagem, um protocolo. O protocolo do Bitcoin, né, no final, é um conjunto de regras, né, que impõe
aquele que aceita uma conduta determinada, tá? Então, quem aceita o protocolo? No caso, é um conjunto de computadores, que são os mineradores, né, como você falou, Henrique, e, de maneira resumida, o minerador ele tem que resolver, na verdade, ele vai competir numa Olimpíada computacional, tá? Que acontece mais ou menos a cada 10 minutos, onde eles têm que resolver um problemão matemático, gastando poder computacional e energia elétrica, aonde o único ganhador dessa Olimpíada ele vai receber o direito de consolidar todas as transações que aconteceram nessa rede nesses últimos 10 minutos, fechar isso em um bloco, tá? Imagina que então ele abre como se fosse um balde digital, ele vai jogar nesse balde digital todas as boletas, ele fecha esse balde, ou um bloco, né? E aí ele publica isso, tá? Para um grande cartório digital, que seria a blockchain do Bitcoin, e ele garante que cada transação ela tem uma origem, e ele garante que cada transação vai ser feita uma única vez, tá? E esse segundo ponto ele é essencial, porque no mundo digital a gente vive em abundância, né? Então, um mesmo e-mail eu posso mandar para 73 pessoas que estão ouvindo aqui. Mas uma nota de $100, se eu mandar para a Andrea, eu não posso mandar essa mesma nota para o Henrique, né? Seria a multiplicação dos pães digital aqui, não funciona. Então, o protocolo do Bitcoin ele traz esse conceito de escassez, tá? O que é feito uma vez, você não pode repetir, tá? Então, essa validação é feita pelos mineradores, e aí o minerador ele tem por obrigação, né, garantir, né, essa segurança, né? E aí, do momento que o bloco ele é publicado, o minerador ele é remunerado, né? E essa remuneração é feita em bitcoins, tá? Que aí vamos chegar lá no ponto que você falou da redução. Então, 3 de janeiro de 2009, bloco Gênese, tá? O bônus do minerador era 50 bitcoins. Então, para cada bloco publicado, a rede remunerava com um bônus de 50 bitcoins. Agora, para que algo tenha valor, ele tem que ter escassez. E se essa rede pagar 50 bitcoins para sempre, né, não vai ter escassez, né? É abundante. E aí entra uma regra, né, que chama halving, tem várias maneiras de pronunciar, que define que a cada 4 anos, ou 210 mil blocos, o bônus é cortado pela metade. Então ele começou lá 50, 25, 12,5, e hoje está em 6,25, e assim sucessivamente vai sendo reduzido pela metade, que vai criar uma curva de emissão assintótica, né, que ela faz assim, que vai encostar em 21 milhões, mas nunca vai chegar em 21 milhões. Então, essa regra matemática, ela garante que o protocolo do Bitcoin ele vai ser um sistema fechado aonde ninguém consegue mexer, né, nessa oferta, né? Essa oferta é dada, ela é limitada e ela é verificada a cada 10 minutos, né? Então, é o sistema computacional mais seguro da Terra hoje, né? Humildemente, talvez, acho que um dos mais brilhantes que a gente já viu, aonde todo o incentivo dos participantes ele é organizado na largada. E é por isso que ele cresceu com vida própria e se tornou seguro ao longo do tempo, porque não tem nenhum efeito político na blockchain do Bitcoin. No final, esse é o poder da descentralização, né? Então, e é por isso que ele está crescendo bastante. Deixa eu aproveitar que você está falando nesse tema, te pedir para falar qual a diferença entre prática e teórica entre Bitcoin, Ethereum, Litecoin e outras moedas menos relevantes, e falar também do índice HDAI, como é que ele foi criado, legal, qual o conceito, regra de elegibilidade, enfim. Muito bom. Então, vamos lá. Então, o Bitcoin é o primeiro, tá? E ele começa, né, então, com essa visão que eu arrisco dizer que o Satoshi não tinha ideia
que ela seria tão demandada pela sociedade quando ele criou em 2008, tá? De reserva de valor. Tá? Então, hoje, né, a gente vê esse protocolo crescer porque a gente está num cenário global onde a emissão monetária ela segue crescendo, né, e não parece que ela vai terminar agora, né? Se a gente vê a evolução da liderança nos Estados Unidos, né, principalmente com a Janet Yellen, sugere que a expansão monetária vai continuar, né? Até porque a gente não tem muita visibilidade dos impactos da pandemia e tal, mesmo com a vacina aí começando a acontecer, não dá para saber. E o Bitcoin se encaixa, então, talvez com essa narrativa de ouro digital ou, eventualmente, um hard asset, né? Um ativo duro que ninguém consegue inflacionar. Tá? Agora, do protocolo do Bitcoin, nascem outros projetos com propósitos totalmente diferentes. Tá? E o Ethereum, né, que nasce, talvez, com uma proposta até mais abrangente em termos de impacto na sociedade que o Bitcoin, pelo fato de você conseguir programar, né? Imagina que se você pudesse programar dinheiro e programar lógica, né? Que vai ser rodada num grande computador global, tá? Então, que é o conceito dos smart contracts, né? Então, imagina que o meu sócio do IME, ele odeia essa analogia, mas eu só fiz economia na PUC, eu sou bem menos inteligente. Mas imagina que você consegue programar uma macro de Excel e você consegue garantir que ela vai rodar em um servidor em qualquer lugar do mundo. Então, ela não depende de você, né, para ela ser executada. Então, você consegue programar a lógica, né, ou um contrato digital de maneira descentralizada. Tá? Então, o Ethereum ele pode impactar por completo, tá? Tudo que a gente entende hoje como registro. Tá? Então, quando a gente fala de tokenização, né, ou outras maneiras de você efetuar registro no mercado de cripto, imagine que todos esses registros, né, eles são, no final, consolidados, talvez, nessa prateleira digital que é a blockchain do Ethereum. Né? E para você participar dessa prateleira digital, né, prateleira barra computacional, você precisa do ETH, né, que é o criptoativo, né, da rede do Ethereum, que inclusive hoje fez a máxima história. Tá? Então, ele se propõe muito mais a ser uma plataforma de registro. Tá? Então, a gente percebe o Bitcoin como um colateral para a criptoeconomia, né, que está super ainda no início, mas imaginar daqui já 20 ou 30 anos, ele pode ser a treasury da criptoeconomia, e o Ethereum ele vai ser talvez um grande back-office digital do que isso eventualmente pode virar. Tá? Me perguntou do Litecoin. O Litecoin ele é um fork, né, da blockchain do Bitcoin. Então, um fork nada mais é que alguém pegar a evolução de um código até um determinado momento, você copia e aí você cria de outra forma. Né? Ela foi fundada pelo Charlie Lee, se eu não me engano, foi em 2011 ou 2012, eu não tenho no detalhe aqui na minha cabeça, e a analogia que o mercado faz para o Litecoin é que ele seria como se fosse se o Bitcoin é o ouro digital, o Litecoin é a prata. E um espaço de gestão então, o livro contábil digital do Bitcoin ele tem uma nova versão a cada 10 minutos, em média. Tá? No caso do Bitcoin, esse registro ele acontece a cada 2 minutos e meio. Tá? E estão me ouvindo? Caí? Voltou. Ouvindo bem. Agora voltou. Tá bom. Deu uma tapada aqui na internet geral.
Não, tá bom. Vocês chegaram a ouvir o Litecoin e travou? Foi isso? Não? Só Logo que você começou a falar do Litecoin, travou. Você pode retomar. Tá, eu vou retomar o Litecoin do zero, tá? Isso. Então, vamos lá. Uma narrativa que está começando a ficar bem difundida com relação ao Bitcoin é que ele é o ouro digital, tá? Ou algo nesse sentido, tá? Uma analogia para o Litecoin é que ele funcionaria mais ou menos como a prata do mundo digital, tá? Então, ele é um fork, né, do protocolo do Bitcoin, que no final do dia é como se você copiasse o código até um determinado momento e depois você muda, né, determinadas características. E uma das principais características do protocolo do Litecoin é que ele tem uma validação mais rápida. Então, o multiplicador é 4, né? Então, o protocolo do Bitcoin, a cada 10 minutos, né, ele tem uma nova versão desse livro contábil descentralizado das posições. No caso do Litecoin, é a cada 2 minutos e meio. Então, ele é 4 vezes mais rápido, tá, para validar do que o protocolo do Bitcoin. E ele tem uma oferta também maior, tá? Então, se o Bitcoin são 21 vezes 4, então são 84 mil Litecoins de oferta, tá? Não vou entrar muito no técnico, mas também ele tem um protocolo de validação diferente, tá? Então, tem uma máquina específica, né, chamada ASIC, que ela tende a, não vou dizer monopolizar, mas ela tende a concentrar o poder do minerador, no caso da blockchain do Bitcoin, né? E o Litecoin ele tem um protocolo específico que defende essa rede de uma eventual concentração. De qualquer forma, né, o mercado é soberano e ele acaba atribuindo o preço ao que faz sentido, né? Então, se a gente comparar em termos de ordem de grandeza, mesmo nascendo depois, o Bitcoin ele é, sei lá, acho que 20 vezes maior do que o Litecoin, tá? Então, até para isso a analogia com a prata faz sentido, né? O ouro é bem maior que a prata, tá? E aí falando do índice, né, que você me perguntou, né, André? Então a gente criou um Ibovespa de criptoativos, um S&P 500 de criptoativos, que tem 4 pilares principais. Então, o primeiro pilar é com relação à reputação das exchanges, né? Então, a gente tem por obrigação que, para que um projeto seja listado ou faça parte da nossa carteira teórica, né, ele tem que ser listado numa exchange com regulação, filtro 1. Filtro 2, ele tem que ser suportado por um custodiante institucional, que é quem vai armazenar, né, a chave privada, né, que é a joia da coroa de uma posição de cripto. Ele tem que ter um tamanho de 0,25% do valor de mercado total, e ele tem que ter pelo menos uma liquidez de 4 milhões de dólares, tá, na média móvel dos últimos 30 dias. Se ele entrou, né, nesses 4 critérios bem objetivos, ele é elegível, né, e a cada trimestre a gente faz o rebalanceamento, tá? E aí a cada trimestre a gente define quem entra, quem sai e a exposição, né, a essa carteira teórica a gente faz através de fundos passivos que estão disponíveis aí na plataforma de vocês. Perfeito. Henrique? Boa. Um dos aspectos mais discutidos é a regulação desse segmento, né? A gente tem muitas notícias que não são adequadas. É um segmento que tem enorme capilaridade, sem fronteiras, com negociações 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, qual é o papel das entidades de regulação, Banco Central, governos, em termos de regras, tributação, controles, barreiras? E como vocês veem os avanços que ocorreram nesse segmento em 2020? Muito bom, né? Eu acho que essa palavra é a palavra-chave agora 2021, 2022, que é regulação, né? Porque se você olhar tamanho, no final é o tamanho que vai dizer o impacto que ele vai ter. Então, se você pegasse assim, poxa, o Bitcoin há
1 bi de dólar. Pô, desprezível, tá? Mesmo sendo 1 bi de dólar alguma coisa. Bitcoin é 10 bi de dólar, aí você ainda olha, mas... Bitcoin é 100 bi. Poxa, sério? Né? Aí você começa a se debruçar. Bitcoin é 1 tri, que foi o que ele bateu, né, ainda em janeiro. Aí realmente tem que olhar. Né? O regulador tem que olhar. 1 tri não é desprezível, está longe de ser desprezível. Né? Hoje ele está perto de 700. E aí é difícil você definir em qual caixinha, né, você encaixa a cripto, porque isso aqui funciona como uma commodity, né, digital, mas ela também tem um serviço atrelado a ela, né, sem ter cash flow. Então, eu acredito que principalmente pela mudança de liderança que a gente viu agora nos Estados Unidos, né, então o antigo chairman, né, da SEC, que era o Jay Clayton, ele não se posicionou de maneira estruturada com relação a esse mercado, com relação a maneiras de regular. Né? Sempre ficou ali no gerúndio, ali, estamos averiguando, terminou o mandato e acabou não se posicionando. Né? E entrou agora o Gary Gensler, né, que é o novo xerife, né, da SEC, é o novo chairman lá. E o que é bacana é que, pelo menos olhando o currículo do cara, né, ele acabou de entrar, é que ele era professor de blockchain no MIT. Então, pelo menos o cara entende. Não estou dizendo que ele é fã ou não, né, mas pelo menos ele entende. E a gente imagina que o anterior, talvez, não estou dizendo, quem sou eu para dizer que não entende ou não, mas pelo menos acho que parece que ele não queria entender. Né? Então, sugere, tá, que a gente vai ver um avanço. Tá? E aí, talvez pegando um raio-x de como está a regulação hoje. Né? Então, o investimento em cripto ele é regulado. Né? Então, fundos de investimento são regulados. Né? A Hashdex é uma gestora regulada, CVM, Ambima. Né? A gente é auditado por KPMG no Brasil. Fora. Então, a forma, né, como a gente entrega acesso ao investidor, né, da All Investimentos, ela é regulada. Né? Então, ia tentar separar isso. Né? Uma coisa é como o mercado e o regulador percebe o ativo, e outra coisa é como o mercado percebe que é a forma de você se expor. Então, a forma de se expor, ela é regulada, ela tem come cota, né? Então, basicamente, é um fundo multimercado, né? Com a mesma tributação de, sei lá, qualquer outro fundo multimercado que a OL tem exposição. Agora, sem dúvida, vai ser salutar para esse mercado a gente ver um posicionamento mais estruturado com relação à SEC, né, que no final ela é o driver, e também aqui no Brasil, CVM Banco Central, se posicionando de maneira mais incisiva. Tá? Não aconteceu, né, e também tendo talvez um pouco de empatia ao regulador, não é tão simples, né, assim, vou regular. Tá, mas vai regular como? É commodity, não é commodity? É equity, não é equity? Né? É renda fixa, né? Então, assim, ele vai ter que criar a própria caixinha, tá? Mas para não me estender muito, eu acredito que esse 2021 e principalmente 2022 é o ano da regulação, tá? Pelo tamanho desse mercado e também talvez pelo perfil do investidor que está tendo curiosidade agora, porque 17 para 2018 foi o varejo, né? E é muito bacana a gente ver que dessa vez o varejo viu primeiro, né? Normalmente a gente vê institucional se posiciona e depois o varejo vai. Aqui não, o varejo foi primeiro e o institucional ele veio depois. Então, o ponto aqui é no tamanho que a gente tem hoje e no perfil de investidor que a gente tem expressando curiosidade, a gente vai ter que ter um posicionamento formal, né? E regulação é bom, tá? Então, é o que esse mercado precisa. Tá? Então, isso aqui começou com uma inovação tecnológica, tá? Começou realmente com o Banco Imobiliário de Nerd, né, que virou algo grandioso. Tá? Então, é mandatório que esse mercado tenha a regulação para que ele consiga realmente expandir. Né? Então, para que ele saia de 1 tri para 10 tri, é mandatório que ele tenha a regulação, senão ele vai ficar parado. Perfeito. Nick, você está no mudo. Stefano, notícias recentes...
cachorro do Henrique está nervoso hoje. Cara, o meu chihuahua daqui a pouco ele entra aqui também, sem problema. Bom, vamos lá, desculpa, pessoal. Notícias recentes informam que grandes fundos internacionais de universidades, os endowments da Harvard, Yale e Brown, vêm adquirindo e alocando criptoativo em parte de suas reservas. Recentemente, um dos maiores gestores de investimentos do mundo, o Ray Dalio, citou o Bitcoin em sua carta periódica e disse que está olhando para possíveis alocações em novos fundos. Como interpretar esse movimento dos grandes players institucionais? Isso é muito legal de dar, talvez, a ênfase correta, tá? Porque, primeiro, então, endowment, né? Então, para quem não sabe, o endowment ele é um fundo, né, que ele é mantido, né, pelas fundações aí das grandes universidades. Bom, primeiro, né, acho que por gratidão dos alunos ali que contribuem, né, contribuem financeiramente, né, com a universidade onde se formaram e talvez até pelo grande êxito financeiro. Então, grande parte desse fluxo de gratidão acaba se revertendo nos endowments, e esses fundos eles são marcados mesmo por, além de setarem a tendência, né, deles definirem a tendência, de tomarem riscos pelos motivos corretos. Então, um endowment ele é diferente de um hedge fund, né? E, de novo, acho que cada um aqui investe para gerar valor para o cotista, gerar valor para si próprio, né? A indústria que tem que crescer. Mas, assim, o endowment ele tem a possibilidade de ter um horizonte de investimento mais longo, né? E talvez menos orientado aí à performance de curto prazo das atribuições que ele vai colocar. Então, historicamente, a gente vê endowment fazendo boas apostas, né? E até mencionando, você falou de Yale, né? O David Swensen, ele realmente criou, né, talvez uma reputação ao redor das decisões dele que, poxa, tem que olhar no detalhe. Então, sem dúvida, isso é muito legal, tá? E aí, falando especificamente do Ray Dalio, né, que, para quem não sabe, então, o Ray Dalio, ele é fundador do maior hedge fund do mundo, né, que é a Bridgewater Capital. Ele tem, imagino eu, acho que 190 bi de dólar, posso estar errado, mas acho que é bem próximo disso, vai 200 bi, vai arredondando para cima. Ele não deu a entender que ele vai alocar, né, mas achei uma coisa que foi legal que ele falou, que foi o seguinte: olha, na carta dele, né, ele fala em inglês, então, it's a hell of an invention, né, então, ele classificou o Bitcoin como uma grande invenção. E, poxa, pessoal, invenção é um belíssimo é uma definição muito boa, porque invenção é a lâmpada, invenção é o telefone, invenção é o avião, né? E invenção, quando ela engrena, né? Quando ela entra na curva de adoção, o impacto é muito grande, né? Porque o de para é grandioso. Então, do cavalo veio o carro, entendeu? Né? Talvez do burro de carga venha a ferrovia, né? Da lamparina vem a energia elétrica, né? Então, ter o maior gestor do mundo chamando isso aqui de uma invenção, primeiro, já desconstrói a tese de que isso aqui é do mal e que veio para fazer o mal das pessoas, né? E, ao mesmo tempo, implica que isso tem um potencial muito grande. Então, eu arrisco dizer que foi uma das grandes notícias já do ano, tá? Assim, e ele também fez questão de falar, olha, e muita gente usa meu nome falando que eu estou falando mal do Bitcoin também e tal. Ele falou, ó, é isso que eu penso, tá? Tem muita coisa que tem que ser resolvida, falou da volatilidade, falou dentre outras coisas, mas, assim, poxa, estou muito feliz que o Ray Dalio chamou o Bitcoin de uma grande invenção, muito mesmo. Perfeito. Eu vou pegar aqui dois ganchos. Um no comecinho lá da nossa conversa, que você chegou a citar a fala da Janet Yellen, e agora você falando que o Bitcoin não é um produto do mal, né? Na fala dela, ela mostrou um receio dos riscos da utilização das chamadas criptomoedas por terroristas, traficantes. O que está sendo feito que você acha que ainda deve ser feito
para que a imagem dessa classe de ativos seja realmente integrada nos portfólios de investimentos e no dia a dia das pessoas físicas? Sim, muito boa pergunta, muito boa mesmo, tá? E eu acho que vale a pena abrir a resposta pegando um pouco do contexto histórico mesmo, né? Do que uma inovação ela desperta para quem está, né, se defrontando com ela da primeira vez, né? Então, na primeira live que a gente fez com a Fidelity, né, então, não sei se todo mundo sabe, mas a custódia, grande parte da custódia dos nossos criptoativos é feito com a Fidelity, né, que tem balanço grande aí de $1 trilhão. E a gente está falando sobre custódia, que é um dos grandes dogmas desse mercado, né? Então, como é que você vai fazer a custódia de um negócio que, né, pode estar na mão do portador ali, né? Não sei se todo mundo viu a série lá do Billions, lá do Bob Axelrod, que ele pega lá o Bitcoin no pendrive, né? Então, o folclore do Bitcoin sempre joga para o lado ruim, né? Apesar de não daria para você guardar Bitcoin no pendrive, mas anyway. E a gente pegou nessa live um jornal, se não me engano, de 1903, né, que era mais ou menos quando o veículo automotor estava começando. E eu não sabia, não sei se quem está ouvindo já ouviu falar, mas que logo que o veículo começou, os jornalistas da época, eles criticavam o carro, dizendo que ele estava estimulando o assalto a banco. Porque um dos primeiros usuários do carro, né, foi o assaltante a banco. Por quê? Porque é mais rápido que o cavalo. Fim. Tá? E agora? O mesmo carro é ambulância, né? É Uber hoje, é um monte de outras coisas. Agora, quando começa, né, ele tem que criar seu próprio espaço. Que foi o que aconteceu com toda a grande inovação tecnológica, e o Bitcoin não teria como ficar fora disso. Tá? Então, sim, o início dele ele foi marcado por muita gente usando a tecnologia para fazer coisa errada. Mas não foi o Bitcoin que estimulou, né? No final, ele foi usado porque ele funciona, né? Assim como papel moeda também funciona, né? Tem real em mala de dinheiro, né? Que aparece no jornal, né? E dentre outras coisas. Agora, o que é legal é que essa tecnologia ela é superior. Então, por mais que cada posição seja anônima, né? Que isso causa um desconforto na largada, ela só é anônima, né, pelo fato de você não saber com quem você está transacionando. Mas o registro é eterno. Então, né, se a Lava Jato fosse em Bitcoin, em 6 meses pegava todo mundo. Tá? Inclusive, fica o convite, se alguém tiver curiosidade. Tem uma empresa americana chamada Chain Analysis, onde ela consegue encontrar, né, granularizar, talvez, a origem de cada Bitcoin. Então, imagina se você pudesse pegar uma nota de $100 e você saber exatamente aonde ela passou ao longo da vida dela. Com o Bitcoin isso é possível. Tá? Então, o que acontece hoje? Né? A gente está vendo quase como uma separação dos mundos. Né? Então, talvez a gente vai ter o Bitcoin vai com uma origem positiva, e esse Bitcoin vai ser tradeado livremente, né? E aquele Bitcoin que tem uma história meio esquisita, talvez ele vai cair no ostracismo, ou eventualmente ele vai ser confiscado, né, pelas autoridades, que inclusive os US Marshals, que é quase como a federal lá dos Estados Unidos, eles confiscaram muito Bitcoin de pessoa que fez coisa errada. E o bacana dessa história é que quando ele confisca, ele fez um leilão. E aí, no momento que você faz um leilão, você legitima, né? Porque se o governo vende para o cidadão, é legal, né? Eu nunca vi um governo fazer leilão de, sei lá, de AK-47 ou de droga, eu nunca vi leilão disso, né? E leilão de Bitcoin tem, tá? Então, o ponto aqui é, ainda que, tá, a gente tenha visto essa tecnologia, ela no início ela foi talvez utilizada por atividades não positivas, isso é normal com qualquer tecnologia. E a gente está vendo agora essa separação. Tá? Eu acredito que 2021 e 2022 é o que vai acontecer.
Perfeito. Stefano, como orientar investidores, no caso também assessores, que é uma coisa muito nova no nosso ambiente, a buscar maior conhecimento, alocações criteriosas e seguras nesse ambiente de cripto? E como vacinar aqui nossos investidores contra falsas promessas de ganhos expressivos no curto prazo, essa zona cinza, zona negra que infelizmente existe? Sim. Qual o horizonte ideal para o investimento numa parcela de criptomoedas? E para fechar, o que essa nova classe de ativos pode agregar de valor e melhorar a relação risco-retorno de uma carteira bem diversificada? Muito bom. Então, vamos ordenar aqui, né? Tudo que é novo pode ser usado para o bem e pode ser usado para o mal, né? Então, primeira coisa, pessoal, retorno garantido, ele não existe, tá? Nunca existiu e nunca vai existir. O único retorno garantido é quem trabalha vai ter alguma coisa na vida. Talvez esse seja garantido. Não vai ser no prazo que as pessoas normalmente querem, mas quem trabalha duro, de forma honesta, vai ter o que merece. Isso é garantido. O resto, todo mundo tem que olhar com muito critério, né? Então, investimento é totalmente regulado. Então, para que alguém ofereça alguma coisa para outrem, o investidor tem que olhar, poxa, quem tem CVM, tem Ambima, não tem, sorry, né? Não faz sentido, tá? Então, cripto não rende, tá? O que rende é CDB. Fim, tá? Cripto nunca rendeu e nunca vai render, tá? O que rende é renda fixa e mesmo assim renda fixa tem marcação a mercado, tá? Não dá mais para carregar nada pela curva, tá? Então, tá? Sorry, mas não existe, tá? Não existe segredo de riqueza instantânea. Nunca existiu e nunca vai existir, tá? Agora, o porquê, né, de fazer e como fazer, né? Como se pontuou ali. Por mais que a gente esteja num momento muito bom, ainda tem muita... esse mercado ainda tem uma avenida, acho que, de amadurecimento, né, para a gente realmente classificar como uma classe de ativo igual o mercado de bolsa, igual, sei lá, Magazine Luiza, BBDC4, né, e outros ativos já conhecidos. Ainda tem uma jornada. Isso não é negativo, isso é positivo, porque isso ainda não está no preço, tá? Agora, pelo fato de não estar no preço, pode também ter exageros para cima que vão ter correções. Então, o ponto primeiro é, como entrar? Definir um valor entre 0,5% e 5% do patrimônio no máximo, tá? 5 não é 7, 5 não é 9, 5 não é 15. É entre 0,5% e 5%, tá? Chegou nesse número, dividir essa alocação em talvez 3 ou 5 boletas, né? 3 ou 5 tranches, tá? E carregar isso por pelo menos 5 anos e com disciplina, tá? Isso é super importante. A gente fez uma live com um outro escritório um tempo atrás, logo que a gente lançou o nosso fundo Explorer, e o Bitcoin estava perto de $7 mil, quando a gente foi a cota 1 do fundo, foi 12 do 12, né? Foi exatamente um dia depois do IPO da XP. E aí, o cara falou, poxa, que legal, o fundo está andando super bem, eu comecei com 5%, agora está na hora de dobrar, né? Eu falei, não, né? Se você já entrou com 5% e o fundo subiu, você tem que vender, né? Então, assim, deixar claro que essa disciplina ela é meio que mandatória, né, para esse mercado, principalmente pelo retorno que a gente viu, né? De novo, é um risco desnecessário operar preço desse mercado. Tá? A gente até enviou uma carta, deve ter 1 ou 2 semanas, recomendando cautela, né, em função aí da performance de preços e tudo mais, quando o Bitcoin estava lá a $40 mil. E 2 dias depois ele teve um sell-off ali, e voltou para 30, e hoje já está, sei lá, 35, 36. E aí algumas pessoas falaram, poxa, que legal, vocês deram call de venda e tal. Eu falei, não, cara,
gente não deu call de venda. Muito pelo contrário, nosso call aqui é disposição longa e para o longo prazo, mas, cara, que tenha disciplina, tá? E principalmente, não operar preço. Eu vou vender a 40 para recomprar a 20. Não. Pode até ser que dê certo, mas correr um risco muito desnecessário de ficar de fora. Tá? Então, acho que isso é super importante. Acho que horizonte de longo prazo, 3 a 5 anos, e uma alocação, no máximo, 5% do patrimônio. Perfeito. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui de um cliente. Você aconselha que a custódia das criptomoedas fique com quem? Com as corretoras ou com os investidores? Poxa, pergunta ótima. E a resposta ela é pessoal. Tá? Então, primeiro, vamos explicar como que é feita a custódia. Então, imagina que no mercado tradicional, uma posição ela tem ativo, quantidade, preço e financeiro. E isso vem de alguma entidade centralizada como CBLC, CETIP, eu sou velho, não sei falar B3, né? Então imagina CETIP, CBLC e BME. Tá? Isso é a custódia tradicional. Tá? No mercado de cripto, a custódia ela pode ser do indivíduo, né? Que foi a pergunta do cliente de vocês. Então, se a gente sugere, né, que a custódia fique na corretora ou com o investidor. Tá? A resposta do advogado aqui, depende. Né? Depende do risco que cada um está disposto a correr. Tá? Tem um perfil de investidor que é mais tecnológico, talvez mais libertário, né? E ele queira ter a custódia do próprio criptoativo, ele pode armazenar isso num pendrive, num papel de pão, num mapa do tesouro e guardar na própria gaveta. Isso é uma alternativa. Uma outra alternativa é deixar na corretora. Tá? E aí você está exposto aos protocolos de segurança de cada corretora. E tem uma terceira alternativa, que é a que a gente usa. Eu não estou dizendo que ela é melhor ou pior, ela é diferente. Tá? Que é recorrer a custodiantes institucionais, que ele vai executar protocolos de segurança para armazenar essa chave privada de maneira segura. Tá? A gente usa Fidelity, a gente usa a Coinbase, que comprou a Chapo, a gente usa a BitGo. São as 3 maiores do mundo, as 3 são americanas, as 3 têm regulação e as 3 têm seguro. Então, a minha resposta para o investidor depende do seu perfil de risco, tá? Agora, e também da sua destreza tecnológica, tá? Porque, por mais que muita gente fale, eu vou guardar, legal, a pessoa pode guardar, né? Igual o Bob Axelrod lá, que guarda $50 milhões num pendrive. Mas o ponto esse pendrive é 100% responsabilidade de quem está com ele. Então, vamos pensar que sucessão, né? O mercado de fundos ele é super maduro e super tranquilo para sucessão. Tá? Agora, se a gente estiver falando de um criptoativo que o cara faz a própria custódia, talvez no último dia dele na Terra, ele vai ter que deixar um mapa do tesouro, né? Sei lá, para o filho ou para o neto, né? Encontrar esse pendrive. E aí tem 2 riscos, né? O neto não encontra o pendrive e é mais um Bitcoin que se perdeu, ou alguém que ele não queira encontra o Bitcoin dele. Tá? Essa compra, né? Então, pessoal, são riscos, né? Então, na vida a gente tem que ser responsável pelas nossas escolhas, né? A nossa visão, principalmente posicionamento de longo prazo e talvez mais maduro institucional, para quem não é tão tecnológico, é deixar em custodiante, né? Que é um cara que vive por isso. Dito isso, pode deixar em corretora? Pode, né? Não é como a gente faz. Pode guardar na gaveta? Pode, mas também não é o que a gente faz. Entendi. Stefano, o tempo voou, está voando, já estamos completando quase 1 hora. E Tá para bom. fechar aqui nosso bate-papo, antes das considerações finais, né? Você pode fazer, por gentileza, um resumo dos 4 veículos, fundos que nós temos disponíveis aqui na XP e uma pequena diferença entre eles? Bom, então, como é que a gente define a exposição? Então, o cliente pode estar exposto ao mercado
né, que seria o nosso índice, o HDAI, tá? E se ele quer estar exposto ao índice, ele vai ter 3 produtos. O Discovery, que vai ter 20% de exposição ao meu fundo lá fora, destinado ao público geral, tá? Mínimo de R$500. O Explorer, né, que vai ter 40% de exposição ao índice lá fora, né, para investidor qualificado, e o Voyager para investidor profissional, tendo 100% de exposição. Tá? Então, Discovery 20, Explorer 40, Voyager 100. E a gente também tem o Bitcoin 100, que dá exposição a 100%, né, da oscilação do Bitcoin para investidor qualificado, com custódia na Fidelity. Tá? Então, a nossa tese é de índice. Tá? Pessoalmente, o meu dinheiro está no índice, mas tem o que a gente chama de Bitcoin Maximalists, né, que são os maximalistas de Bitcoin. Então, na cabeça desses caras, existe apenas o Bitcoin e mais nada na Terra. Tudo bem, é uma forma de enxergar, então a gente atende aqui os dois mundos. Perfeito. Como o Henrique falou, o tempo voou, a gente já completou aqui praticamente 1 hora de live. E há muito tempo que a gente não tem tanta gente, né, Henrique, logado muito legal. Lives, então significa que realmente o assunto é muito interessante. Eu normalmente termino as lives pedindo para o convidado deixar uma mensagem, um recado, alguma coisa que você queira deixar gravado na cabeça dos clientes. Excelente. Bom, então, primeiramente, mais uma vez, queria agradecer muito a oportunidade, foi um papo super agradável, também não vi o tempo passar. Por sorte, não foi o meu chihuahua que latiu dessa vez, então, mas ele pode entrar daqui a pouco também. Agora, vamos lá, pessoal. Mensagem final, né? Para quem está ouvindo isso aqui pela primeira vez, ou para quem já ouviu no passado, reforçar que a gente está falando de uma inovação tecnológica, tá? E a inovação, ela tem uma curva de amadurecimento que leva tempo, né? Acho que com tecnologia e com internet, acho que as coisas elas acabam sendo talvez até mais rápidas, mas assim, ela vai ter o tempo dela. Então, pessoal, ter zero desse mercado é caro, porque ao ter zero, você está dizendo que você tem certeza absoluta que tudo que a gente falou aqui não vale nada, tá? E valer nada, eu acho que é uma decisão que traz uma assimetria para o tomador dessa decisão desnecessária. Então, pessoal, é caro ter zero, mas, ao mesmo tempo, não faz nenhum sentido ter muito. É muito mais se permitir acompanhar, amadurecer, mudar de opinião. Né? Eu mesmo, quando entrei em 2013, eu não gostava nada. Mas eu acabei entendendo que isso aqui poderia ser um MBA tecnológico, sem vencimento, dado que o investimento é cash, é à vista. E eu acabei não só evoluindo de investidor para sócio de gestora. Né? Então, fica esse o convite, pessoal. Ter zero é caro, mas não precisa também fazer nenhuma alocação agressiva demais, tá? E, mais uma vez, em nome da companhia, agradecer a parceria e contem com a gente. A gente que agradece a sua presença e aqui de todos os participantes, clientes e assessores também. A gente conseguiu um número bacana de conexões. E aqui na OL, a gente tem uma preocupação muito grande em ter conhecimento, estudo e cobertura dos ativos regulados, né? Então, para a gente foi muito bacana quando a CVM permitiu, a gente tinha interesses, a gente tinha apreensões, a aproximação com vocês da Rasdex nos dá conforto de fazer essa live. A gente recomenda, sim, que as pessoas estudem, conheçam, aprofundem e, eventualmente, decidam. Alocações pequenas, para longo prazo, combina com a nossa visão. Aqui a gente tem um processo de investimentos muito robusto, cauteloso e disciplinado. Então, valeu a pena, foi muito bom. Vamos conversar outras vezes, com certeza. E eu garanto a vocês que os assessores da OL têm sempre muito conteúdo para compartilhar. Boa noite a todos. Até semana que vem.
Perfeito. Grande abraço. Obrigado, Stefano. Obrigado pela presença de todos. Boa noite. Até semana que vem. Até logo. Tchau, tchau.